Olá, gente querida! Uma terça-feira da Semana Santa muito abençoada, cheia de reflexão, de luz e sabedoria. O texto bíblico do Evangelho de hoje é de João, capítulo 13, versículos 21 a 33, e depois do versículo 36 ao versículo 38. O texto de hoje faz um contraste entre o discípulo amado, que é uma espécie de discípulo modelo, paradigma da igreja, da comunidade cristã amorosa, em contraste com Judas, na primeira parte do Evangelho, e com Pedro, na segunda parte. Vamos fazer 3 paradas, e o primeiro bloco vai do versículo 21 ao versículo 26. Naquele tempo, estando Jesus à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Façamos então a primeira parada. A primeira coisa é importante entender como é que as pessoas comiam na antiguidade. Em Israel, praticamente não havia mesa no sentido moderno que nós conhecemos. As pessoas comiam numa espécie de triclínio, uma mesinha baixinha, ou até mesmo nada, em esteiras, e as esteiras eram recobertas com almofadas, e todos praticamente se deitavam em torno de um prato comum. A refeição geralmente era muito frugal, era muito simples, consistia em verduras, pão de trigo ou de cevada e um prato de carne com molho no centro. E todos cortavam o pão com as próprias mãos e molhavam no molho da carne. Era mais ou menos assim que se comia na terra de Jesus no tempo dele. Aparece então nesse primeiro bloco o protagonismo do discípulo amado. Jesus, no versículo 21, estremece. Ele fica emocionado. Jesus ficou profundamente comovido diante do ódio, diante da possibilidade iminente de alguém o trair. Jesus estremece e se emociona. Os discípulos estão desconcertados e se entreolham diante da notícia, da informação que Jesus dá. De quem ele estaria falando? Aparece então o protagonismo do discípulo amado. É a primeira vez que no Evangelho de João aparece esta expressão, o discípulo amado ou o discípulo preferido. A tradição cristã sempre identificou esse discípulo amado como João. Ele está recostado ao lado de Jesus, reclinado em seu peito. Isto é, ele tem um lugar de honra ao lado de Jesus.
ele escuta o coração de Jesus, ele escuta a intimidade, participa da intimidade do seu Senhor. No evangelho de ontem, vocês recordam, aparecia Maria como a amada, aquela que apresenta toda a sua gratuidade amorosa na unção dos pés de Jesus. Hoje é a vez de um discípulo, modelo paradigmático. O discípulo amado é o paradigma da comunidade cristã, amorosa, reclinada na intimidade com o seu mestre. Jesus diz: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Significa, é alguém que está próximo de mim, é alguém que participa da minha intimidade. O traidor está entre nós. Começa então o segundo bloco no versículo 27. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Façamos a segunda parada, versículos 27 a 33. Aqui está o miolo teológico do texto de hoje. Satanás entrou em Judas. Satanás se apoderou de Judas Iscariotes. Ninguém compreende nada. Jesus fala diretamente ao íntimo de Judas, porque Jesus conhece a intimidade das pessoas. Judas saiu e era noite. Judas sai do interior da comunidade dos discípulos que amam o Senhor Jesus. Ele sai da comunhão e é noite. Ele mergulha nessa hora de trevas. Ele mergulha na escuridão, porque não há trevas maiores do que a traição. A traição é a grande noite escura na vida de Judas e na vida de cada um de nós. Os versículos 31 a 33, nestes versículos aparece o belíssimo discurso de Jesus. É como que um discurso de despedida, é como que um testamento espiritual. E é bonito perceber o contraste. Judas mergulha nas trevas e na escuridão, porque é noite. Jesus fala da glória, refugie a glória. Jesus fala da sua relação de intimidade com o Pai. Jesus fala da glorificação mútua. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Por isso Deus o glorificará logo. A experiência da paixão, do sofrimento e da morte, na verdade, é glória. Refugie a luz e a glória de Cristo Jesus. Depois Jesus fala da proximidade do fim. A paixão é o cumprimento da vontade de Deus, mas é ao mesmo tempo a revelação de um sacrifício por amor. Jesus conclui esse bloco dizendo:
para onde eu vou, vós não podeis ir. É isso que motiva a intervenção de Simão Pedro. Versículos 36 a 38. O texto bíblico diz: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu, Simão Pedro, não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade, eu te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Também Pedro não pode seguir Jesus por enquanto. Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora. Um dia Pedro o seguirá. Na verdade, confessar Jesus até a morte é um grande dom de Deus. Pedro questiona ao Senhor: por que não posso te seguir agora? Também Pedro mergulhará em trevas. Judas mergulhou na escuridão da morte, na escuridão da traição, nas trevas da traição. Pedro mergulha nas trevas da negação. O galo canta de madrugada, praticamente na aurora, ao nascer do sol. Por isso, antes que o galo cante, Pedro já terá negado 3 vezes. É a noite escura da negação. Pedro e Judas sintetizam a fragilidade dos discípulos de Jesus, que traem, que negam. E há um grande contraste com o discípulo amado, a comunidade amorosa, paradigmática, que reclina no peito de Jesus para escutar a sua intimidade. Senhor nosso Deus, na preparação para os dias grandes da Semana Santa, dá-nos, Senhor, a graça de reclinar a nossa cabeça em teu peito, ouvir o teu coração, ouvir a tua intimidade. A grande diferença, Senhor, entre a negação de Pedro e a traição de Judas é o que Pedro fará com o seu remorso. Dá-nos, Senhor, a graça de nos arrependermos em profundidade dos nossos pecados e transformar o remorso em contrição sincera, em arrependimento verdadeiro, para também nós abandonarmos a noite da escuridão e experimentarmos a luz da tua glória. Isto, ó Pai, nós te pedimos por teu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.